Hoje é 31 de outubro do ano 2021, estamos em Franca, São Paulo. Nós estivemos ontem na Igreja Aliança do Calvário tentando mostrar um banner que fala maldade em Israel para poder ajudar essa igreja a ver nos pecados que Paulo Júnior e Paul Washer se encontram. Mas infelizmente a liderança da igreja tem emitido uma ordem judicial, segundo eles, que a gente não pode estar sino a 200 metros longe do local da igreja. Então isso realmente é algo chocante, absurdo, que não temos como explicar biblicamente que uma igreja, um pastor possa ser partícipe de semelhante coisa. Fazer que irmãos em Cristo, pelos quais Cristo morreu e deu seu sangue precioso, estejam longe do local da igreja 200 metros e com uma ordem judicial. É chocante, antibíblico, e isto demonstra o estado de queda do nosso irmão Paulo Júnior da Igreja Aliança do Calvário. É muito triste. Então hoje estamos aqui na Polícia Militar, já fomos investigar com os policiais a legalidade desse documento e eles falaram que não nos sabem orientar, mas a gente vai tentar continuar investigando sobre este assunto. E também nós agora estaremos nos dirigindo para a central da Polícia Judiciária para ver qual é a veracidade deste documento, porque até os polícias aqui falaram que nunca ouviram de semelhante coisa, que por um banner e estar aí presentes eles possam fazer um documento assim. Eles estão também bem surpreendidos, porque a gente prega em muitos lugares no Brasil, nas praças, nos parques. Oh amado povo de Franca, oh amado povo de Franca, São Paulo, quanto amamos vocês e quando desejamos a sua salvação, quanto vocês precisam do amor de Deus, quanto vocês precisam do amor de Deus. Como vocês têm visto, e aqui no Brasil tem liberdade de pregação da palavra de Deus. Então é muito triste, mas agora mesmo estamos indo para lá para ver qual é a legalidade desse documento e continuar procurando advertir a nossos irmãos do juízo que está vindo sobre essa igreja pelas maldades em Israel cometidas por Paulo Júnior, Paul Washer e outros pregadores que vamos estar mostrando nos vídeos seguintes nesta página web, neste sítio web. Deus abençoe. Estamos na Polícia Central da Polícia Judiciária de Franca. Hoje é segunda-feira, terça-feira, 2 de novembro do ano 2021. Estamos já indo para São Paulo e queríamos só deixar um testemunho de que estivemos estes dias aqui, domingo, ontem também, segunda-feira, 1º de novembro, e aqui foram os escrivãos da Polícia Judiciária aqui em Franca que nos deram permissão, constitucionalmente falando, falaram que a gente podia mostrar o banner de maldade de Israel lá na frente da rua da Igreja Aliança do Calvário aqui em Franca, do pastor Paulo Júnior, e nós fomos de acordo ao conselho dos escrivãos aqui da polícia, e eles falaram que a gente tinha toda a permissão e que qualquer coisa que eles falaram de estar 200 metros longe da Igreja do Calvário era impossível e que não tinha tal coisa, e que nós tínhamos direito de fazer uma manifestação pacífica mostrando o banner lá na frente da rua Alfonso Pena, onde está a Igreja Aliança do Calvário. Então, infelizmente, nós temos este vídeo para mostrar quanta maldade há nessa igreja, no pastor Paulo Júnior, quanto pecado, e também de que maneira eles nos expulsaram, nem permitiram caminhar pela calçada, não nos deixaram estar na frente da igreja porque eles tinham medo de a gente mostrar esse cartaz, esse banner,
para as pessoas que estavam na conferência. E isto mostra um total engano, cegueira espiritual, e como diz na Bíblia, em Provérbios 28:13, aquele que encobre o pecado não prosperará, aquele que o confessa alcançará misericórdia. Então, infelizmente, a Aliança do Calvário, Defesa do Evangelho, Paulo Júnior, Danilo Santaterra e outros estão escondendo os pecados e não querendo que sejam expostos. Por isso nos expulsaram ontem com tal violência que este homem, segurança desta conferência, saiu me enforcando literalmente para não me deixar estar nesse lugar que, pela Constituição Política do Brasil, temos todo o direito. Assim que deixamos este registro para fazer estes vídeos e mostrar quanta maldade há nesta igreja. Há maldade em Israel, de parte de Paulo Júnior e da igreja Aliança do Calvário em Franca. Que Deus tenha misericórdia, estamos chorando, orando por eles, também pedindo que Deus possa turbar seus corações e trazer ao arrependimento por meio de juízo. A Bíblia fala que Deus ama o juízo e a justiça. E a Bíblia também fala em 1 de Pedro 4:17 que o juízo começa pela casa de Deus. E é necessário que isto seja exposto para que esta igreja seja julgada pelas suas más ações e pecados, especialmente do pastor Paulo Júnior, que está influenciando de má maneira ao povo brasileiro. E seguindo os caminhos de Paulo Júnior, o cristianismo, dessa parte, a parte que segue a Paulo Júnior, está desviada e não segue a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12:14. Assim que Deus tenha misericórdia, nosso coração sempre foi de estar fazendo a vontade de Deus com amor, misericórdia, mas também chegou o tempo do juízo. Que isto seja exposto para a glória de Deus e para que todo mundo saiba quanta crueldade, maldade em Israel de parte de Paulo Júnior e dos seus líderes. Deus abençoe vocês e que Deus possa tocar seus corações, se examinarem se estão em Cristo, se estão seguindo verdadeiramente a palavra de Deus, a Cristo e a sua doutrina perfeita, ou se estão seguindo os caminhos dos pregadores de hoje em dia. Paulo Júnior, Paul Washer, Hernandes Dias Lopes, Augustos Nicodemos, etc. Homens que têm demonstrado que não amam a santidade, sino que têm alianças com os ímpios. E longe de seguir as instruções de Paulo em Efésios 5:11, que diz: não participes das obras sem fruto das trevas, antes repreendei-vos. Eles não repreendem, eles se associam com os ímpios, com apóstatas ecumênicos e ninguém fala nada. Que Deus tenha misericórdia deles e, como diz também em 1 Timóteo 5:20, ao ancião que continua pecando, ou que peca, diz: repreendei-vos diante de todos para que todos temam. Que todo Israel, que toda a igreja de Cristo tema os juízos de Deus e tema a santidade de Deus, porque hoje em dia Paulo Júnior deixou e a igreja, a Aliança do Calvário também deixou. Que Deus tenha misericórdia deles. Deus abençoe. Amamos muito vocês, estamos chorando e orando por todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Nós acabamos de voltar faz meia hora da Polícia Civil, da Central da Polícia Judiciária de Franca, São Paulo. E eles nos falaram que temos toda a liberdade de pôr o banner e de expor o que nós estamos aqui falando para a glória de Deus. Assim que vamos com o Senhor. Glória ao Senhor. Temos ordem da Polícia Judiciária que podemos estar. Tá bom. Você está com a ordem de restrição. Não, vamos hoje na Polícia com a ordem de restrição. Vamos falar aqui melhor? Deixa eu te falar. Bom, aqui, ó. Sim, claro. Não usa de violência. Você tem uma lei de violência. Não usa de violência. Você está falando que eu preciso da Polícia Federal. Tá, nós fomos hoje, era só para explicar. Eu vou orar, tá? Certo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter nos dado essa oportunidade, por vir a estes amados irmãos, Senhor.
pelos quais choramos cada dia, Pai, Tu sabes. Como já falei nesta parte do vídeo, claramente eles querem nos mandar embora para nós não mostrar o banner, porque eles têm terror de a gente conhecer os pecados de Paul Washer e de Paulo Jr. Muito triste. Vocês veem a linguagem deles agressiva, que não nos querem deixar passar nem caminhar pela rua para não mostrar o banner que nós temos. Uma tragédia, realmente, totalmente anticristão. Que Deus tenha misericórdia deles. Nós queremos fazer um apelo a todos vocês que estão assistindo este vídeo. Vocês que são cristãos, vocês que nasceram de novo, estamos fazendo este vídeo não para pessoas que estão fora da igreja ou pessoas que não têm nada a ver com o cristianismo. Não, porque ninguém está interessado nessas coisas. Eles estão interessados em coisas do mundo. Mas estamos fazendo este vídeo para todos aqueles, vocês, que estão no caminho de Deus, que estão querendo estar caminhando no caminho estreito e no caminho apertado e que entraram pela porta estreita e que vocês estão querendo caminhar como Cristo, caminhar no exemplo de Paulo, 1 Coríntios 11:1 ou 1 Coríntios 4:17, para imitar seus caminhos, como ele imitava os caminhos de Cristo. E para vocês entenderem que estamos em um tempo de apostasia, de queda espiritual, e vocês não estejam somente confiando nos pregadores como Paulo Jr., Paul Washer, Hernandes Dias Lopes, Augustos Nicodemos e outros pregadores que vou mostrar nesta série de vídeos, neste site da internet, neste sítio da internet, como estão caídos, como têm parceria com os ímpios. Obviamente eu não vou falar aqui de Silas Malafaia, de Edir Macedo, de todos estes falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, que só pregam de dinheiro e de dízimo e oferta, e claro que não, isso já é evidente. Mas eu quero apresentar para vocês aqueles que têm aparência de piedade, como diz em 2 Timóteo capítulo 3. Aqueles que têm aparência de piedade, que se mostram bem por fora, boas pregações, sã doutrina, entre aspas, sã doutrina, mas tem muitas coisas que não estão pregando de acordo à verdade, e principalmente seu exemplo é repreensível. Nenhum deles poderia, segundo a Bíblia, ser pastor. Segundo 1 Timóteo 3, segundo Tito capítulo 1, segundo as epístolas, segundo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nenhum deles poderia ser pastor porque tem uma vida repreensível. Associação com os ímpios, não guardam o mistério do evangelho, nem a piedade, com amor, com poder, não guardam com zelo, como Paulo em 2 Coríntios 11, que zelava a igreja de Cristo com zelo de Deus, porque tinham se desviado, toleravam um falso evangelho, falso Cristo, falso Espírito, falso evangelho, toleravam, mas Paulo não tolerava, tão assim que ele repreendeu diante de todos a Pedro, porque era de condenar, estava em caminho de condenação, estava em caminho de queda espiritual, estava em hipocrisia. Isso diz na versão em espanhol, né? Era de condenar, era repreensível. Então, meus amigos, amigas, amados e amadas, tomem em sério estes vídeos. Vocês talvez estejam caídos também, talvez vocês estejam mornos, talvez vocês deixaram o primeiro amor. E a Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 4 e 5, tenho isto contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Versículo 5, arrepende-te, pois, e faz as primeiras obras, senão virei em breve e tirarei o candelabro do seu lugar, se não tiveres arrependido. Meus amigos, é sério.
O tempo da queda está aqui. O amor de muitos se esfriou. Quem diria que Paulo Júnior e sua igreja estariam fazendo isto? A um irmão em Cristo que foi amigo muitos anos atrás e pregamos juntos, e conversamos e oramos juntos. Quem diria que ia fazer umas coisas destas? Mas Mateus 24:12 diz: por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. E essa é a maldade que se está fazendo em Israel. Pecados terríveis. Sem amor não há nada. 1 Coríntios 13. Assim que, amados e amadas, ponham isto em seus corações, examinem bem, sigam a Bíblia e liguem para nós também. Se vocês querem alguma consulta, alguma coisa, alguma dúvida, por favor, liguem para nós, que nós estaremos mais que contentes de falar com vocês de acordo com as Escrituras. Deus abençoe, amamos todos vocês e estamos orando e chorando por todos vocês em nome de Jesus Cristo. E agora, acrescentando essa maldade, chega esta, de fazer que YouTube tire nosso vídeo da internet. E qual é a razão? Vocês vão ver depois, nas imagens que eu vou mostrar, fotos e vídeos pequenos. É porque nós incluímos nesse vídeo de quase 2 horas uma parte onde Paulo Júnior se encontra pregando na igreja de Barranco, no Peru, no ano 2013, numa conferência. Depois de uma conferência, quando eu era o pastor, eu pedi para ele pregar esse sermão. E depois foi filmado até com nossas câmaras da igreja. En estos días. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. E ele pegou, pôs no canal de Defesa do Evangelho, e eu peguei esse segmento para provar para todos vocês, amados e amadas, como ele tem mudado suas convicções bíblicas. E justamente esse foi o motivo, ou a razão pela qual Paulo Júnior usou, ou Defesa do Evangelho, não sei quem foi exatamente quem se contatou com o YouTube, para nós tirar esse vídeo, que prova meu relacionamento com o amado irmão Paulo Júnior, a quem amo, pelo qual choro todos os dias, clamo, intercedo pela alma dele, para ele não perecer. Nesse vídeo, que eu estava traduzindo o sermão de Paulo Júnior 2013 na igreja de Barranco, quando eu era pastor, como falei, esse vídeo é a razão pela qual eles pegaram e reclamaram os direitos autorais, o que se chama em inglês copyright. Então, por essa razão, eles conseguiram tirar o vídeo que eu estava expondo, estes pecados de Paulo Júnior, para ele se arrepender. Infelizmente, eles conseguiram e agora nos encontramos sem esse vídeo. Mas este vídeo que eu estou fazendo aqui é para todos vocês verem quanta é como poderia chamar, quanto é o temor, o medo de Paulo Júnior de ser exposto dos seus pecados. Verdadeiramente muito triste de um homem que se faz ou aparenta, né, ou faz parecer que está com poder de Deus, que está com unção de Deus nos seus sermões, mas sabemos claramente que um homem de Deus é aquele que não teme aos homens. A Bíblia ainda fala em Isaías 8, versículo 13, que seja Deus nosso temor e que Ele seja nosso assombro. Algumas versões falam espanto, medo.
que Deus possa ser aquele que nós tememos. Mateus 10, 28, também o Senhor Jesus Cristo fala que nós não temamos aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma, mas devemos temer aquele que pode jogar ou pôr seu corpo e sua alma no inferno. Deus mesmo. Então, infelizmente, Paulo Júnior não se parece com o apóstolo Paulo, não se parece com Davi, que dizia no Salmo 118, versículo 6, o Senhor está do meu lado, não temerei o que pode fazer um homem a mim. Então, infelizmente, os caminhos de Paulo Júnior têm sido de constante temor, medo ao homem, especialmente nesse caso, a mim, que fui um amigo dele, que oramos juntos, que pregamos juntos, que estivemos juntos nesse sermão. Infelizmente, agora ele tem tido um tremendo medo a que eu possa expor a verdade dos seus pecados, de sua queda espiritual. Tanto assim que, como mostrei no vídeo que foi tirado, nós fomos lá, tentamos falar com ele não quis falar conosco, comigo especificamente, e agora também ele está com medo disto. Muito triste. Um nome que se diz ser um nome de Deus, pregador da palavra de Deus, ter medo da verdade, ter medo de ser exposto por um irmão que ama ele, que não quer que ele pereça. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas aquele que o confessa e se aparta alcançará misericórdia. Nós cremos que o juízo de Deus vem contra Paulo Júnior, nós cremos que a ira de Deus está sobre Paulo Júnior, nós cremos que a condição dele é temível. Já Provérbios 28, 1 fala que o ímpio foge sem ninguém o perseguir, mas o justo está confiado como um leão. O estado de muita calamidade da alma do irmão Paulo Júnior é a condição de um homem que se apartou de Deus e, segundo a palavra de Deus, é considerado ímpio e foge. Mas a gente tem a justiça de Cristo, caminhamos nos caminhos santos de Jesus e nos caminhos santos do apóstolo Paulo e amamos ele e queremos que ele se arrependa. Então, vocês que estão assistindo este vídeo, pedimos para vocês, se vocês estão bem com Deus, se vocês estão seguindo a Cristo, amando ele com todo o seu coração, alma, mente e força, amando o seu próximo como a si mesmos, venham a fazer um clamor por Paulo Júnior, venham a interceder por Paulo Júnior. Nós, de fato, estamos orando, jejuando como igreja, pela alma de Paulo Júnior e pela Aliança do Calvário, todos os envolvidos e que estão em associação com eles, também os pastores Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Mas, amados e amadas, queremos deixar este vídeo para vocês verdadeiramente assistir esta tragédia que nos causa muito clamor, pranto, choro, por ver o desvio absoluto de Paulo Júnior dos caminhos de Deus. Quando Deus levantava reis, por exemplo, em Judá, levantava reis justos, temerosos de Deus. Por exemplo, o rei Asa foi levantado por Deus e ganhou uma batalha incrível contra 1 milhão de etíopes. E quando Deus estava com ele, porque ele estava humilde diante de Deus, porque ele estava escutando a palavra de Deus, mas vemos lá em 2 de Crônicas, capítulo 14, quando estava bem com Deus, e já em 2 de Crônicas, capítulo 16, quando ele se revela contra Deus, e Deus envia um profeta, e Asa não escuta o profeta. Da mesma maneira, vemos que Paulo Júnior, infelizmente, em lugar de examinar o vídeo que eu fiz para ele ver seus pecados e se arrepender, ele não quer se arrepender, ele tenta ocultar esse vídeo para ninguém mais ver, porque verdadeiramente esse vídeo estava sendo visto muito e muitas pessoas estavam comentando esse vídeo e achando absurdo o que eles fizeram comigo quando eu fui lá com aquela agressão da segurança fora das portas do local da Igreja Aliança do Calvário. Então, vemos que o propósito deste tirar o nosso vídeo é para ele ocultar seus pecados e não escutar a palavra de Deus. Isso quer dizer que ele não teme a Deus, Paulo Júnior não teme a Deus,
e pelo contrário, está temendo aos homens, neste caso a mim, que amo ele, que quero todo o seu bem, mas eu quero que ele se arrependa para que ele volte ao caminho de Deus e todos aqueles que estão desviados, talvez vocês, amados e amadas, que estão desviados seguindo os caminhos de Paulo Júnior, se arrependam também. Então esse propósito para a glória de Deus, e nós queremos de fato levantar esse clamor, nós estamos jejuando, orando, nós estamos intercedendo como igreja, e para que todos possamos ajudar este irmão caído a não perecer nos seus pecados. Também este vídeo tem o propósito de vocês poderem ver claramente como Paulo Júnior tem medo de ser confrontado com seus pecados. Isso fala claramente de que ele quer cuidar de sua reputação. Eu lembro de Saul, quando ele queria honra diante do povo, e até falou isso para o profeta Samuel. Então, obviamente, Paulo Júnior está cuidando sua fama, sua reputação, mas está deixando a fama e glória e reputação, renome do Senhor Jesus Cristo. E esse é o pecado gravíssimo. Então, nós queremos falar que ele encaixa claramente em 2 Timóteo capítulo 3, que fala que esses homens são amantes de si mesmos, que têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia dele. Diz, aparta-te deles. Então, infelizmente, Paulo Júnior é amante de si mesmo, do seu ministério, dos seus vídeos, mas deixou o amor de Deus, tem uma aparência de piedade, mas não vive na piedade, na doutrina da piedade de nosso Senhor Jesus Cristo, infelizmente. Nós vemos claramente nas Escrituras, Romanos 1,16, o apóstolo Paulo fala, porque não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação aos que creem. 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, senão em poder. Infelizmente, o irmão Paulo Júnior, ele se mostra que prega em poder, que até fala alto e todas essas coisas. É triste, porque ele deixou o poder de Deus, que como se mostra é uma vida irrepreensível, é uma vida cheia de amor, cheia de justiça, cheia de benignidade, paciência, longanimidade, cheia dos frutos do Espírito, mas ele deixou tudo isso por amar seu próprio nome. E agora todo esse poder que no passado ele tinha, deixou por amar sua própria vida, seu ministério. E agora um amigo como eu, Alfonso Nunes, que ama ele, que vai até lá, até Franca, a ajudar ele, não me recebe. Pelo contrário, sua segurança me agrede, me manda embora com minha família e além disso, faz tirar esse vídeo no qual eu estou traduzindo o sermão. O nome, como já falei, da rua dele se chama Afonso Pena, da Igreja Aliança do Calvário. Meu nome é Alfonso e eu tenho muita pena, muita dor, muita tristeza, agonia, aflição, choro, clamor por este amado irmão que está desviado, que agora deixou a Deus e continuamos chorando, continuamos clamando. Queremos o bem dele, queremos o bem de Jerusalém, da igreja, no mundo inteiro, mas especificamente com este vídeo, queremos mostrar para vocês clamarem, intercederem, chorar, clamar, Senhor, perdoa Paulo Júnior, salva Paulo Júnior, que não perecem seus pecados, como nós clamamos, porque somos homens e mulheres de Deus, que amamos até nossos inimigos. E ele virou nosso inimigo. Nós amamos ele, nós perdoamos ele, mas ele virou nosso inimigo. E como diz Tiago 4,4, virou também inimigo de Deus. Quer dizer que está debaixo da ira de Deus. Amados e amadas, isso é muito terrível. Chorem conosco, clamem conosco, intercedam conosco, porque Paulo Júnior, um amado pregador e amigo, se desviou de Deus. E aí estão as evidências. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude até a voltar a poder, se Deus permitir, se os meios são possíveis, para voltar a publicar esse vídeo para vocês entenderem bem
nossa visita a Franca, como nós quisimos falar com ele, mas nós fomos maltratados terrivelmente, mostrando um ódio total contra nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de vocês, amados e amadas, que Deus tenha misericórdia de Paulo Júnior, a Igreja Aliança do Calvário, e de todos os envolvidos e associados com estes pecados terríveis que estão fazendo em Israel, maldade em Israel. Também de Paul Washer, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e que Deus possa levantar vocês, todos juntos, clamar, interceder por isto, e que todos venhamos ao arrependimento, à santidade e à paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe. Imagens que mostram como tiraram o vídeo. Aqui no nosso canal Maldade em Israel, os pecados do pastor Paulo Júnior, no site www.maldadeemisrael.com. Aqui diz: este vídeo já não está mais disponível devido a um reclamo de direitos autorais feito pela Sociedade Missionária Defesa do Evangelho. Aqui de novo vou mostrar outro vídeo, este vídeo sem edição, que também temos atualmente no canal, mas nós acabamos de voltar faz meia hora da Polícia Civil, da Central da Polícia Judiciária de Franca, São Paulo, e eles nos falaram que temos toda a liberdade. Na descrição diz o mesmo. Outro vídeo no nosso canal, Maldade em Israel. Já tá bom já. Maldade em Israel. Meu nome é Alfonso Nunes e este canal, com estes vídeos, tem o propósito de informar para todos vocês e alertar, advertir como uma atalaia na casa de Israel por todas estas maldades que estão sendo feitas pelos... Aqui mostramos o painel do canal Maldade em Israel para mostrar o vídeo que foi removido pelo YouTube. Aqui diz na parte do meio, removido, e na parte de cima o vídeo Paulo Júnior está em pecado. Aqui na parte de baixo mostra o vídeo removido e a causa. Aqui fala do conteúdo removido no dia 27 de dezembro de 2021, hoje é 28 de dezembro. E é o vídeo que fala Paulo Júnior está em pecado. Em amarelo diz na parte de cima, conteúdo removido pela Sociedade Missionária Defesa do Evangelho. Qual é o vídeo? O pastor Paulo Júnior está em pecado. O vídeo de 2 horas e 7 minutos e foi removido por ter colocado o vídeo em que eu traduzo Paulo Júnior no Peru, 2013, que se chama Ortodoxia e Piedade. Bem claramente aí. Se vamos a Google, este vídeo está em 2 canais, Defesa do Evangelho Oficial e um canal que se chama Jesus Cristo, onde aí na parte de baixo no vídeo vem eu traduzindo e o Paulo Júnior pregando, 6 minutos 34. Aí mais claramente, o vídeo é de 6 minutos 34 segundos. E, se não fizertes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém, sentireis o vosso pecado, quando vos achar. Números 32, 23. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Jeremias 23, 11. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Jeremias 23, 14. Mas se estivessem no meu conselho, então
fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Jeremias 23, 22.